Recentemente, tivemos uma votação de um projeto de lei que permite o aumento do percentual de etanol na gasolina, que pode chegar a 35%. Mas a pergunta que você deveria fazer é: e se meu carro for só a gasolina? E o que o aumento do percentual do etanol pode causar? Fala, amantes da engenharia! Você tem um carro que funciona apenas a gasolina ou um carro híbrido que possui um motor a combustão junto com um motor elétrico que funciona só a gasolina? Se sim, acredito que você deva estar preocupado com um projeto de lei que aumenta o percentual permitido de utilização de etanol na gasolina. Na verdade, o projeto de lei também trata do aumento do biodiesel no diesel, mas isso é tema para outro vídeo. Mas o que esse aumento pode representar para o desempenho do carro que funciona apenas a gasolina? Bem, adicionar uma porcentagem tão alta de etanol em um carro que normalmente funciona apenas com gasolina pode ter várias consequências. O etanol tem um poder calorífico menor do que a gasolina, com cerca de 5.380 quilocalorias por litro, em comparação com a gasolina, com cerca de 8.325 quilocalorias por litro. E isso pode resultar em uma diminuição da eficiência do motor. Isso porque, como você já deve saber, seu veículo costuma rodar mais quilômetros com gasolina do que etanol. E com esse aumento de etanol, você vai acabar rodando menos com essa mistura. Outro ponto é que o etanol comum que abastecemos no posto de gasolina é chamado de etanol hidratado. Já o etanol adicionado na gasolina é chamado de etanol anidro. E assim, a diferença dos dois é que o etanol hidratado possui entre 95,1% a 96% de etanol. E o restante, acredite se quiser, é água. Já o etanol anidro, também chamado de etanol puro ou absoluto, possui pelo menos 99,6% de etanol e esses 0,4% restantes também são água. Por mais que a porcentagem do tipo de etanol misturado na gasolina seja extremamente baixo, ele ainda possui uma porcentagem de água. E se seu carro não foi projetado para funcionar com álcool no tanque, pode esperar alguns desgastes adicionais em algumas peças. Algumas pessoas dizem que o etanol é capaz de causar oxidação nas ligas metálicas do veículo. Mas a verdade é que não. O etanol em si, independentemente se é usado o etanol hidratado ou o anidro, não causam corrosão. Só que uma coisa que não levamos em conta é que todo combustível possui um prazo de validade. Sim, e quando esse etanol acaba ficando no tanque por muito tempo, um pouco velho, e passa esse prazo de validade, ele pode se transformar em ácido acético. E aí sim, esse ácido pode causar corrosão nas ligas metálicas e fazer uma bagunça entupindo e corroendo várias peças do motor. A gente sabe que os veículos flex, que aceitam tanto o etanol como a gasolina, possuem um sensorzinho no escapamento chamado de sonda lambda, ou sensor de oxigênio. Resumindo, esse sensor faz uma medição dos gases liberados pelo motor para configurar um módulo de injeção e obter o que chamamos de ponto estequiométrico. E ele é responsável por controlar a quantidade de combustível enviado ao motor. Nos carros flex, tudo bem. Esse sensor vai ajustar a injeção em função da nova mistura de combustível. Agora, os carros que não são flex, sem esses ajustes, pode ter problemas de funcionamento, como falhas de ignição ou dificuldades para dar partida. E prepare o seu bolso, porque você vai começar a lidar com bastante problema de bicos injetores. O ponto aqui é que quem tem carro flex, beleza, você não vai ter problema diretamente no seu carro. Isso porque os materiais utilizados em componentes importantes do motor, como válvulas, anéis de vedação, pistões e mangueiras, são selecionados para resistir aos efeitos corrosivos do etanol. E isso inclui o uso de materiais como ácido inoxidável e plásticos de alta resistência. Para quem tem carro flex, a diferença será apenas no bolso, pois você vai estar pagando gasolina por etanol. Agora, se você tem um carro a gasolina, como diria o Sérgio Sacani, Pô, é complicado isso aí, hein? infelizmente não tem muito o que fazer,
porque o projeto do carro foi desenhado para funcionar com gasolina e unicamente gasolina. E quando colocamos etanol no tanque, diversos problemas podem acontecer e vão acontecer. Os carros a gasolina já lidam com diversos problemas já com a mistura de 22% de etanol na gasolina de hoje. E com um aumento para 27%, podendo chegar a até 35%, esses problemas só vão aumentar. Algumas montadoras ajustam alguns componentes do veículo para a gasolina usada aqui no Brasil, para melhorar seu funcionamento, a chamada mijolina. Só que ainda não é o suficiente, pois já vemos diversos problemas e manutenções devido à mistura de etanol na gasolina. Para quem tem carro a gasolina, garanta uma revisão boa, fazendo a troca de óleo em dia. Isso porque o funcionamento do motor vai alterar. E por mais que muitas pessoas digam que será muito pouco, ainda assim é uma alteração da qual o motor não foi projetado. E garantir uma boa lubrificação dos cilindros com óleo de motor pode ajudar. Coloque na sua lista também a verificação dos sistemas de ignição e injeção de combustível. Mais uma vez, ele não foi projetado para lidar com essa mistura. E eu nem estou falando que pode dar problema, mas sim que vai dar problema. Mas não tem absolutamente nada que eu possa fazer mesmo? Bem, existem alguns aditivos que podem ser considerados para ajudar os efeitos negativos do etanol na gasolina e manter o motor do seu carro funcionando de forma eficiente. Os estabilizadores de combustível, como o próprio nome já diz, ajudam a estabilizar o combustível ao longo do tempo, evitando a separação de água e etanol na gasolina.